Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Espero que estejam bem, espero que estejam se organizando para realizarem as atividades, certinho? Nós estamos no volume 2, segunda semana, tá? A semana passada nós falamos sobre sustentabilidade, né? A importância, das tecnologias que nós estamos utilizando, né? Falamos também que hoje se usa muito a expressão desenvolvimento sustentável, né? Que não quer dizer que nós não temos que desenvolver economicamente, mas que é possível desenvolver economicamente pensando nas futuras gerações e pensando nos recursos naturais, certinho? E o tema desta semana é o mundo em transformação, entre o tradicional e o moderno. Ou seja, nós vamos estudar as novas tecnologias que estão sendo implantadas no campo, ou seja, no meio rural, certinho? Lá na página 134, o texto de vocês começa falando o seguinte, que nos últimos anos, né, houve uma modernização no campo, ou seja, na atividade agrícola, né? O meio rural começou a comprar tecnologia como equipamentos, né, tratores, máquinas, colheitadeiras, usar também produtos químicos como agrotóxicos, né? E isso foi intensificado a partir de 1960, né? Lembrando que isso foi positivo? Sim. Aumentou a quantidade do que se produzia, né? Então a produção passou a ser maior, certinho? Só que as pequenas propriedades, elas não tinham dinheiro para investir no setor. Então as pequenas propriedades acabaram sendo engolidas pelas grandes propriedades. Esses pequenos proprietários venderam suas terras e aí aconteceu o que a gente chama de êxodo rural, que é a saída de grande quantidade de gente do campo para a cidade, certo? E aí surge o período chamado de urbano industrial. Essas pessoas vão para a cidade, porque a cidade também se modernizou, as indústrias estão ali a todo vapor, só que ela não vai gerar emprego para todo mundo. E também esse trabalhador não tem qualificação para trabalhar numa empresa. Consequentemente, vão surgir aí alguns problemas na área urbana, como, por exemplo, desemprego e favelização, certinho? Mas dando sequência no texto de vocês na página 134, houve no espaço rural um grande investimento. Lembrando que a questão agrária no Brasil é muito séria, por quê? Quando eu falo questão agrária, eu estou falando da distribuição de terra. A distribuição de terra no Brasil é muito desigual. Grande parte das nossas terras ficam na mão de poucos grandes fazendeiros e a maior parte da produção, da população não tem terra para produzir, certo? Então fala no texto de vocês que com a utilização de máquinas, milhares de pessoas perderam seus empregos, foram substituídos pelas máquinas, né? Houve aí uma ampliação das áreas cultiváveis, né? E aí houve também uma preocupação com a preservação do meio ambiente, certo? Outra concepção que aparece no texto de vocês sobre o espaço rural é que, para muita gente, ele é considerado ainda um espaço atrasado com relação ao nível de desenvolvimento, mas esse é um conceito ultrapassado, porque o campo tem muita tecnologia, lógico, o campo compra essa tecnologia da cidade, que aumenta aí a qualidade da sua produtividade, ou seja, o campo tem usado cada vez mais tecnologia. Então, com o passar dos anos, né, o campo foi gradativamente aumentando aí a sua área de ocupação, a sua área de produção, certo? Continuando o texto de vocês na página 135, né? Ele fala que o solo é um fator essencial para que você consiga produzir, né? É de grande importância para que um país se torne grande produtor, né? O Brasil é grande produtor de gêneros agrícolas para exportação, tá? As modificações aí que ocorreram no campo não trouxeram só benefícios, né? Lógico, trouxe muitos benefícios como aumento da produtividade, mas também trouxe aí alguns malefícios, como por exemplo a geração de uma grande quantidade de desempregados que não conseguiram se adequar a essa modernização, certo? Além dos impactos sobre o meio ambiente. Outra característica da modernização no meio rural é que houve aí o que a gente chama, né, de desemprego estrutural, substituição do homem pela máquina, tá? Um outro impacto é a questão das atividades agropecuárias sobre áreas
de preservação. Para produzir, há um grande desmatamento. Então, isso vem sendo criticado aí pelos ambientalistas, por alguns setores da sociedade, tá? E é isso que o texto de vocês fala esta semana, tá? Com relação às atividades, né, na página 136, a questão 1, 2 e 3 é para vocês marcarem a alternativa, ou seja, marcar um X na resposta correta, tá? A número 1 está falando sobre a Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Foi a introdução, a implementação de maquinários, meios de produção, né, mais evoluídos, ou seja, o uso da tecnologia no campo. Então, vocês vão analisar a opção que faz referência sobre a Revolução Verde. A questão 2, vocês vão marcar a alternativa que está errada a respeito dos efeitos da mecanização. A questão 3, vocês vão assinalar a alternativa que indica um aspecto negativo da mecanização no campo. O que é ruim para a mecanização no campo? E a questão 4, vocês têm uma charge, né, mostrando essa questão da tecnologia em vários lugares, né? Essa charge é essa aqui, ó. Em cima, né, enxadas, né? Aí tem uma imagem do campo com uma enxada e embaixo está se referindo a um inchaço, aumento do número de pessoas, né? Então, são os dois ambientes diferentes que nós temos, o ambiente rural, o ambiente urbano, e aí vocês vão falar, né, qual é a crítica retratada na tirinha, né, na charge ao lado. Então, tá escrito aí, enxadas paradas, aí tem uma enxada de capinar parada, e do lado, enxadas paradas, né? Então, aí vocês vão, qual é a crítica que vocês percebem aí? Será que tem muita gente no campo trabalhando? Será que está precisando de mão de obra no campo? E nas cidades? Como é que está a situação na cidade? Certo? Eu queria dizer para vocês que assim a gente termina a nossa segunda semana. É importante que vocês se organizem para realizarem as atividades propostas na semana, né? Lembrando que nós temos aulas online, né? O segundo ano 2 é na segunda-feira, o segundo ano 3, a nossa aula online é na sexta-feira, certinho? E é muito importante que vocês participem na medida do possível. Esse vídeo vai estar disponível no aplicativo Conexão Escola, certinho? E os meios de comunicação continuam os mesmos, né? Se tiverem dúvidas, questionamentos, estamos à disposição. Boa semana de estudo e até mais!